Juízes capítulo 6. Oh, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje de manhã nós já tivemos aqui no atendimento, foi um atendimento muito agraciador, pessoas entraram aí em situações críticas, saíram daí aliviados. Nos preparamos para hoje à noite e acredito que algo do céu vai se tornar real. Encontraram? Livro de Juízes, capítulo 6, capítulo esse número maior, viu? Para você que está iniciando aí a sua intimidade com a Bíblia. Nós vamos para o versículo 25. Juízes capítulo 6, versículo 25. Podemos ler? Você que não tem Bíblia, me ouça. Diz assim: e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o ofereça em holocausto, com a lenha que cortaste do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe disseram. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas o fez de noite. Amém. Senta. Olhe para mim. Não. Olhe para mim. Você é bem objetivo. Eu quero que no decorrer dessas 7 quarta-feiras, as pessoas que aqui vão entrar tenham um entendimento do que era no passado, do que as pessoas levavam as coisas de Deus no passado, como era a convivência, as determinações daquelas pessoas lá no passado. Porque assim, se pegarmos a vida dos cristãos do passado e trazermos ela para a vida dos cristãos do presente, nós estamos enrolados. Sim? Sim? Nós estamos enrolados. Ainda bem que o Deus que nós servimos deixou a lei de lado. Ele usa hoje da sua graça, porque se não, meu Deus, quantos cristãos que já era para estar morto, né? Por um simples ato. Senhor, eu vou dar 10 dias de jejum, vou fazer 10 dias de jejum, e começa, e quando chega no terceiro, larga para lá. Senhor, eu vou ler o livro de Mateus todinho, vou começar hoje. Quando chega na metade, ou antes da metade, ou no primeiro capítulo, achou cansativo e já desistiu, já parou, né? Quer dizer, a sinceridade, a integridade daquele povo do passado para com as coisas de Deus, hoje nós que somos cristãos dos dias atuais, nem chegamos ao pé dele, porque fazemos de qualquer maneira, e queremos ser abençoados, e muitas vezes cobramos de Deus aquilo que muitas vezes nós nem temos direito mais nem de cobrar. E se a gente for pegar a Bíblia aqui e tentar folhear ela todinha aqui hoje, dentro daquilo que nós precisamos aprender, nós vamos sair daqui hoje dizendo: meu Deus, então eu tenho que tomar uma decisão diferente na minha vida. Vou dar um exemplo. Será o que aconteceria com algum de nós aqui, se nós nos encontrássemos na mesma situação de Jó, e tudo que aconteceu com Jó começasse a acontecer com nós? Hã? Qual seria a nossa reação? Porque
Como eu já preguei aqui, Jó não perdeu uma bicicletinha, não. Jó não perdeu uma casinha de 300 mil reais, não. Jó não perdeu uma BMW, não. Jó não ficou desempregado, não. A doença de Jó não foi uma picada de um mosquitinho que deixou ele uma semana. Quem está me entendendo aí? Sofrimento de Jó foi um sofrimento, né? Perdeu tudo que tinha, sepultou 10 filhos de uma vez. Olhe para mim, eu estou lhe preparando, vou voltar para a mensagem. Sepultou 10 filhos de uma vez. Perdeu toda a fazenda, todos os animais, os seus amigos, todos se afastaram de Jó. E por fim o diabo ainda bota uma lepra, uma das piores doenças no corpo de Jó. Não era uma feridinha, não, era uma lepra, ao ponto dele ir para o pó da cinza, jogar cinza no corpo, pegar um caco de telha e se coçar, imagina. Mas em tudo isso a Bíblia diz que Jó não abriu a boca para questionar a Deus o porquê. Em tudo isso a Bíblia deixa bem claro que Jó não abriu a boca para questionar e perguntar: por que, Deus? Por quê? Não. Em tudo isso a Bíblia ainda deixa mais claro ainda, dizendo que em tudo Jó disse: Deus deu, Deus tomou e Deus é digno de tomar. Foi Deus quem me deu, é Ele que tem direito de tomar, e Ele tem direito, porque foi Ele quem me deu. E a última declaração de Jó, a sua mulher, para quem conhece a história, foi a mais tremenda. Quando ela olha para ele e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque é o que te falta. E ele olha para ela e diz: mulher, como fala uma louca, fala tu, aleluia. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e se Deus quer que eu morra, quando Jó declara nu, ele está dizendo: eu nasci foi sem nada, mulher. Eu nasci foi sem roupa, sem tênis, sem sapato, sem carro, sem fazenda, sem dinheiro, sem nada. E se Deus quer que eu morra sem nada, eu morrerei. Mas olhe para cá, deixa eu voltar para a palavra. Eu só estou tentando lhe preparar para você entender o que Deus está querendo, ou o que Deus vai querer de nós, vai nos ensinar no decorrer dessas 7 quarta-feiras, ou o que nós precisamos aprender. É raro, hoje quase não se fala de altar. Hoje isso aqui é só uma simbologia. Se nós fôssemos fazer mesmo, nós íamos fazer uma coisa mesmo bem edificante. Mas é só uma simbologia para fazer você entender algo da Bíblia. Naquela lei, naquele tempo, o altar tinha uma simbologia muito profunda, muito tremenda. Era no altar aonde os maiores propósitos, as maiores decisões e as maiores atitudes eram tomadas. Quem está me entendendo? Era onde? Era no quarto de porta fechada? Não, não era no quarto de porta fechada, era no altar. Não era no quarto de porta fechada, era no altar. Era no altar onde aquele povo ia fazer seus holocaustos, colocar suas causas, suas situações, e se apresentar a um Deus que tudo pode. Engraçado que naquela época Deus não aceitava que aquilo que era oferecido a ele pudesse ser colocado em qualquer outro lugar, a não ser no altar. A não ser no altar. E a leitura lida aqui do capítulo 6 fala de um homem chamado Gideão. E Deus escolhe esse homem para uma missão: libertar Israel. E Gideão estava cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de incerteza. Quem está me entendendo?
Então repete aí comigo: medo, dúvida, incerteza. Gideão estava cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de incerteza. E ele se apresenta a Deus e diz: olha, eu quero uma prova. Eu quero que tu me esclareça para saber se é mesmo isso, se eu sou mesmo, se é isso que tu quer. E Deus então lhe dá uma ordem. E a ordem de Deus a ele foi: derruba o altar de Baal. Derruba o altar de Baal que é edificado pelo teu pai. O pai de Gideão tinha um Deus chamado Baal, servia um Deus chamado Baal. E engraçado que até os falsos deuses, olhe para mim, até os falsos deuses sabem a importância de um altar. Quem está me entendendo? Até os falsos deuses conhecem a importância de um altar. O pai de Gideão tinha um Deus chamado Baal e esse Deus tinha um altar. E no pé do altar um box. E Deus disse para Gideão: destrói o altar de Baal, corta o box, levanta um altar para mim, e eu vou me revelar para ti, e eu vou me apresentar a ti. E a Bíblia diz que Gideão ficou com medo de fazer isso durante o dia, e ele decide fazer à noite. Quando é à noite, olhe para mim, e quando é à noite ele sai para cumprir a ordem de Deus, derruba o altar do Deus Baal, que era de seu pai, corta o box, pega a madeira do box, coloca no novo altar que ele edificou ao Senhor, e oferece em holocausto uma oferenda, e o Senhor se manifesta naquele altar. Escute, olhe para mim, sabe, o altar tinha um grande ensinamento lá no passado. Sabe que ensinamento era esse? Levar o ser humano a obedecer aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Quem está me entendendo? Para você tentar entender melhor, a maior importância do altar era a obediência. Se não fosse feito no altar, aquela obediência era quebrada. Se você pegar as escrituras sagradas e pegar aquela passagem de Abraão, que eu até comentei sobre ela aqui quarta-feira, Deus não queria o filho de Abraão, Deus não queria que ele matasse, mas Deus queria provar se verdadeiramente Abraão estava decidido a obedecer a ele naquilo que ele exigisse. E olha o local em que Deus exige que Abraão leve o seu filho para o altar. Deus poderia ter pedido ele lá mesmo, lá dentro do quarto da casa dele: leva teu filho para o quarto, fecha a porta e me oferece ele aí. Mas não, Deus disse: sobe a montanha de Moriá, 3 dias de viagem. Quando ele passa os 3 dias de viagem, ele chega na montanha, teria que subir lá para cima da montanha, chegar lá em cima, teria que edificar um altar, pegar o menino e colocar sobre o altar. Tudo isso era Deus cobrando uma obediência de Abraão. Sabe, o altar, ele é fundamental nos dias de hoje, ele não perdeu o seu valor, porque ele nos leva a entender que a única coisa que Deus quer de nós é a obediência. Obediência em quê, pastor Paulo? Na sua vida de oração. E aí eu vou perguntar para você, como é que está a sua vida de intimidade, de oração entre você e Deus, como é que está? Como é que ela está? Você tem tido intimidade mesmo na oração? Você tem tirado aquele tempo específico para você prostrar o seu joelho e chorar ou falar com teu Deus como você precisa? Ou você só tem cobrado dele, ou você só tem requerido dele? Como é que está a sua obediência na questão todo aquilo que Deus requer para que você se torne um cristão mediante a palavra? Como é que está a sua conduta, o seu caráter de cristão? Como é que está para com Deus? Não é para com o homem não, porque o altar não apresentava o seu servo, o servo de Deus ao homem, mas o altar fazia o servo de Deus se apresentar a Deus, quem ele era. Acredito que muitos aqui já leram aquela passagem de Elias, quando ele convoca os profetas de Baal para um desafio, e Elias manda fazer 2 altares,
E quando Elias se apresenta ao altar que ele havia feito, uma das coisas que Elias fala e declara é: só eu fiquei como teu servo. Em outras palavras, tu me conhece, tu sabe quem eu sou. O altar tinha essa importância. Não era apresentar o profeta, não era apresentar o homem, não era apresentar a mulher ao povo, mas era mostrar quem aquela pessoa era para com o próprio Deus. Se você pegar a Bíblia, eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero que você entenda isso, que muitas vezes Deus não está querendo sacrifício de tolo, como muitos de nós temos praticado, mas Deus está querendo obediência de nós. E a obediência vai fazer nós entender que o sacrifício de tolo de nada vale, se nós não praticar ou não cumprir aquilo que verdadeiramente Deus quer de nós. Olha para cá. Eu vou ser bem objetivo, já estou encerrando. É a primeira noite, ainda tem 6 noites, e eu acredito que Deus ainda vai se manifestar aqui, para fazer nós entender que nós precisamos mudar muita coisa para com Deus, não é para com o homem, porque quem conhece tudo é Ele, quem está a par de tudo é Ele, quem sabe verdadeiramente quem nós somos é Ele, quem conhece nossos atos é Ele, quem sabe quando nós prostra o joelho e chora é Ele, não é o homem. Quando Elias se apresenta lá no altar, Elias deixa bem claro isso. Todo aquele ato que Elias fez de colocar a água, de chamar o povo para se aproximar mais, era apenas para que o povo entendesse que o altar é um lugar de grande intimidade entre Deus e aquela pessoa que ali está. Quantos que estão em situações críticas, padecendo, fazendo sacrifícios e mais sacrifícios, e não tem encontrado aquilo que tem buscado, e tem se frustrado até mesmo com o próprio Deus, e o erro não está em Deus, deixa eu te dizer, o erro não está em Deus, porque Ele é Deus, e Ele não muda, e nunca vai mudar, mas o erro muitas vezes está em nós. O mais tremendo do altar, sabe o que era? Não podia ser de qualquer jeito. Não podia ser para que as pessoas pudessem se admirar. Tinha que ser do íntimo. Tinha que ser lá de dentro. Sabe por que lá de dentro? Porque o único lugar que que leva o homem a obedecer aquilo que Deus quer dele é o seu íntimo. É o seu coração. O coração é o único lugar, é a única parte do corpo humano que leva o ser humano a obedecer aquilo que Deus quer dele. Segunda-feira que eu estava ministrando para as pessoas que estavam aqui, uma multidão de gente endemoniada, nunca vi tanto jovem endemoniado como segunda-feira aqui. E eu estava fazendo um questionamento com as pessoas que estavam aqui dentro, e o questionamento foi: quantos aqui que se morresse agora ia para o inferno, ciente que ele teve a oportunidade de não ir, mas não tomou a decisão que devia tomar? Conhecedor. Eu estava questionando isso aqui segunda-feira no culto. Quantos que estão aqui dentro que são conhecedor da existência do inferno? Sabe que se morrer na condição que está, vai para o inferno. Mas está onde? Está seguindo o caminho do inferno. Está trilhando as veredas do inferno. Sabe que a droga mata, mas está na droga. Sabe que o crime mata, mas está no crime. Sabe que a bebida mata, mas está na bebida. Sabe que o mundo é ilusão e oferece tudo que tem que oferecer mesmo, porque é na ilusão é que ele prende aquele ser humano e ele está lá no mundo. E ainda joga a culpa no diabo, dizendo: eu não consigo, o diabo não deixa. Não é uma questão diabo. Não é uma questão diabo, é uma questão você. Não é uma questão diabo, é uma questão você. Porque na hora que você decidir não ser mais quem você não quer ser, não tem um diabo que impeça.
Não tem diabo que impeça. Mas enquanto você não decidir que você não quer ser mais quem você é, não tem Deus quem faça você mudar. Quem está entendendo? Não adianta. A importância do altar era isso, porque era através do altar que Deus provava, ou que Deus fazia com que aquelas pessoas praticassem aquilo que é mais difícil nos dias atuais, obedecer a Deus. Gideão, vai lá, olha a ordem de Deus, vai lá, Gideão. Destrói o altar do Deus falso do teu pai, o Deus Baal. Corta o pau ídolo lá. Levanta um altar para mim, para o teu Deus. Olha o que Deus cobrou dele. Levanta um altar para mim. E se você for ler a leitura do capítulo 6 todinho, você vai entender que coisa tremenda. Quando Gideão faz tudo isso, que levanta um novo altar, que coloca lá o cordeiro, um anjo se manifesta, o próprio Deus se manifesta. E quando Gideão vê ele, Gideão diz para ele: fica aqui, não sai daqui não, deixa eu preparar algo ali. E Gideão vai à sua casa, prepara um bolo, coloca sobre o altar. E quando ele coloca, o anjo toca. E aquela oferenda foi aceita como sinal de que Deus se agradou do ato de obediência de Gideão. Como é que você está? Na questão, você e Deus. Porque sabe, nos examinar na questão nós e os seres humanos é fácil demais. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Eu ajudo pessoas lá perto da minha casa, eu ajudo os mendigos, eu levo marmita para os viciados. Mas a questão não é essa. A questão é céu ou inferno. E a única coisa que vai te tirar do caminho do inferno é quando você aprender a obedecer àquilo que Deus quer que você obedeça. É quando você começar a entender que o obedecer é melhor do que qualquer sacrifício na face da terra. Mas enquanto você não entender o valor da obediência, não vai adiantar. Você vai lutar, você vai guerrear, você vai batalhar, você vai fazer campanha, você vai fazer proposta, você vai para monte, você vai para tudo quanto é lugar, e nada vai mudar na tua vida. E aí você vai cair ao pior estágio em que muitos já caíram e outros estão caindo. Decepção. Estou fazendo o que na igreja? Nada muda na minha vida. Eu não entendo, o Antônio, aquela família chegou ontem, já estão falando em língua. Eu estou aqui há 20 anos, nunca sei. Já tentei enrolar minha língua e nada sai. Mas lógico, eles entenderam o valor do altar. Eles compreenderam que o sacrifício do altar vai trazer grandes conquistas, grandes vitórias, grandes edificações na sua vida. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, só para nós fechar, toca na pessoa do lado aí, seja o último profeta na vida dele, toca nele aí, diga assim para ele, toca nele, toca, diga assim, entendeu? Pergunta se ele entendeu mesmo, diga assim, entendeu? Olha lá, hein? Olha lá, tomara que você tenha entendido mesmo, porque se você entendeu, as coisas vão começar a mudar na tua história.